Olá, bom dia, bem-vindas aqui a mais um debate, né, do Panorama Internacional Coisa de Cinema. Essa é a 17ª edição do festival, que esse ano conta com o apoio financeiro do Fundo de Cultura da Bahia e também o patrocínio do Instituto Flávia Boubaky. A gente acontece no formato online, presencial. E vamos conversar com Caroline Leone, do filme Pela Janela, e Juliana Antunes, do filme Baronesa, diretoras. Essa sessão é uma sessão especial da nossa programação, a gente chama Panorama Convida, onde a gente convida justamente diretores, diretoras premiadas em edições passadas do festival, e solicita, né, pede que essa diretora indique algum outro filme, outro diretor, outra diretora para um bate-papo sobre cinema, a partir de, enfim, afinidades, interesses. E em 2017, o filme Pela Janela, da Caroline Leone, foi premiado no Panorama como o melhor filme pelo júri oficial. E Caroline indicou o filme Baronesa, da Juliana Antunes, que também esteve com a gente nesse mesmo ano, em 2017, e também foi premiado com os prêmios de júri, né, o prêmio especial do júri, e também o prêmio de Lisboa, naquele ano, um prêmio de aquisição do Festival de Lisboa. E, bom, o que eu acho interessante, o que eu achei bem bacana dessa composição, desse bate-papo, é porque esses dois filmes, o Pela Janela e Baronesa, são filmes que estreiam em 2017, se não me engano, né? Isso é o ano de estreia dos filmes, e marca também a estreia de vocês duas na direção de longa-metragem, né? Eu sei que Caroline já vinha de uma realização de curtas, Juliana, se não me engano, estreia também na realização com longa, não tem essa experiência prévia do curta e estreia de uma maneira muito potente. E eu queria que vocês situassem um pouco essa obra na trajetória de vocês, né? E contasse um pouquinho, né, dessa formação de vocês como cineastas e como vocês chegam nessa obra, para a partir então a gente poder falar dos filmes em si, né? Aí também, e fala que Caroline me fale também da indicação, né, do Baronesa, eu acho também super importante, porque esse encontro se faz a partir da indicação de Caroline. Tá bom, falar um pouco da trajetória primeiro, né? Sim. Bom, eu sou uma cinéfila desde sempre, muito investigando sempre a questão da parte técnica assim, do cinema, sempre gostei muito disso, câmeras, lentes, softwares, tudo, assim, sempre fui muito curiosa disso desde sempre. E aí eu fui estudar cinema, na faculdade de cinema eu caminhei por muitas áreas, né? Sei lá, o meu TCC eu fiz direção de fotografia, eu trabalhei muito com montagem na faculdade, profissionalmente, né? Ciência de montagem. Aí, em seguida da faculdade, eu trabalhava como montadora, também como diretora de fotografia, eu sempre gostei muito de operar câmera. E aí, na faculdade, eu fiz o meu primeiro curta, que chamava Dalva, e ele teve um certo sucesso internacional, né? Na época era diferente o trânsito dos curtas, ele era um curta em 16, e que fez uma carreira internacional bem legal, assim. E eu ganhei prêmios com o Dalva que me possibilitaram filmar o Joyce, que é o meu segundo curta. E aí eu já estava meio pesquisando essa linguagem, assim, de como que eu queria filmar as histórias, como que eu queria filmar o que a gente não enxerga, ou dentro de uma poesia de cotidiano, dentro de uma observação de situações da vida das pessoas, assim. E aí eu fiz uma viagem, e aí nessa viagem eu conheci uma mulher que tinha essa primeira vez tinha saído do Brasil, conheci ela no ônibus voltando de Buenos Aires, que era uma mulher de 60 anos e tal, e a gente ficou muito amiga, foi uma viagem de 4 dias, a gente sentou lado a lado, e aí a partir dessa conversa que eu tive com ela, eu escrevi o argumento do Pela Janela, e aí foi isso, aí foi todo o caminho de
encontrar alguém que quisesse produzir, né? Então eu já tinha os curtas para mostrar, tinha alguns prêmios. O Joyce tinha ganhado um prêmio de roteiro que o Carlão Reichenbach tinha dado num festival. Eu tinha montado um filme que a Sara Silveira tinha produzido, né? O famoso Desenhos da Morte. Então, a Sara acolheu o filme. E aí foram 7 anos entre esse momento e o lançamento do filme, né? E durante todo esse processo é isso, assim, eu continuei montando, né? Eu sou montadora. E é isso, uma jornada de investigação no filme bem, bem grande, assim. Eu imaginava que eu fosse conseguir fazer o Pela Janela de uma maneira mais urgente, menos produzida, mas a coisa se encaminhou por isso, assim, se encaminhou como um filme bem mais próximo da ficção do que do documentário, apesar de ter essa cara, né, que ele tem. E não sei se isso dá conta de explicar, mas acho que sim, né, já é uma introdução. E a minha indicação, o Baronesa, ele foi muito impactante para mim quando eu vi. Assim. Eu não me lembro se eu vi lá no Festival de Salvador ou em que momento que eu vi, mas eu achei que era um filme que era um marco, assim sabe, do cinema feminino, do cinema de mulher, assim, né? E também eu achei que era um dos melhores primeiros filmes que eu já tinha visto, assim. Na consciência de câmera, de linguagem, de narrativa, assim. Conversava muito com a coisa que eu sempre pesquisei e me interessei, que é essa coisa de observar os corpos e as emoções, assim, de uma maneira próxima. E aí é isso. E eu e Juliana já tínhamos participado de um debate juntas, e eu tinha gostado muito desse debate que a gente fez, acho que uns anos atrás. Então foi assim que eu... Bacana. Quer falar um pouquinho, Juliana, agora da sua... Carol, obrigada pelo convite, pelas palavras. Eu fico, de fato, emocionada, sim. Minha trajetória vai um pouco por outro lado. Eu não era uma pessoa cinéfila. Hoje eu posso falar que sim, mas de maneira alguma aconteceu uma coisa que meu pai, no interior de Minas, ele tinha uma câmera. Ele me filmava muito, assim, tanto nos aniversários, em eventos católicos, eu venho da família muito católica, então eu sempre convivi com a presença de uma câmera. E a presença de uma câmera onde não tinham outras, assim. Eu venho da periferia do interior de Minas, assim. Então, meu pai era a única figura que tinha essa câmera nessa vila, assim, e era uma figura conhecida por isso. E essa coisa de crescer com a imagem foi uma coisa que acho que tem uma influência muito grande, assim. Talvez eu poderia ter sido atriz, ou então, enfim, comecei a pensar cinema, mas eu não cresci pensando, nossa, vou fazer uma faculdade, vou estudar cinema. Isso, de fato, não fez parte da minha criação, da minha história de vida, mas aí aconteceu uma coisa no Brasil chamada governo do PT, que possibilitou várias pessoas a ter um acesso à faculdade. Eu não tive acesso a uma faculdade pública, mas eu tive acesso por bolsas e incentivos que haviam na época, ser uma faculdade privada, que foi a UNA. E eu entrei na faculdade sem nem sonhar que eu podia ser diretora de cinema. Eu entrei na faculdade para, enfim, vou fazer cinema e trabalhar com alguma coisa. Então, eu trabalhei muito como assistente de produção na faculdade. E depois que aí trabalhei como assistente de produção, depois fui trabalhar na TV Fit, numa fábrica, assim, nada publicitário, uma TV interna de como vender carro, assim, uma coisa completamente muito fora de uma trajetória artística. E no final do curso, eu aprovei um TCC, que eu aprovei R$50 mil para fazer um curso, um curta, e esse curta era o Baronesa. Eu pensei, caramba, ou é isso, ou eu foco nisso aqui, eu faço um filmaço nesse negócio, ou eu volto para o interior, ou eu vou trabalhar na Fiat, ou eu vou ser assistente de produção para essa é a chance da minha vida. No interior tem um ditado que eu adoro, que chama cavalo arreado só se passa uma vez na vida, você tem que pegar. E eu falei, gente, tá aqui, esse cavalo é meu e eu preciso muito fazer o melhor filme possível. E
nessa época, como eu estava trabalhando como assistente de direção na FIT, eu comecei a fazer outros trabalhos como assistente de direção. Em destaque, o Arábia, que foi, de fato, um filme que me formou, né? Ali eu pude, de fato, estar em contato com o set, de pensar e falar sobre cinema. Um filme que a equipe se amou e se ama, assim, por exemplo, hoje eu sou sócia de Marcelinho e Laura, que estavam na equipe, as pessoas casaram depois do filme, foi uma equipe maravilhosa, assim mesmo, e foi uma oportunidade de formação. A partir disso também do Arábia, nesse mesmo tempo, eu comecei a ter tempo para frequentar um festival que eu acho que é de incrível importância na minha formação, de muita gente em BH, que chama Fórum Doc, que está acontecendo agora. E aí sim, ter esse tempo de cinefilia no Palácio das Artes, enfim, nesses festivais. Então, de fato, a minha formação se deu muito dessa maneira, do tanto que o Baronesa demorou para ser feito, foram 6 anos até concluir, com um orçamento milionário de 50 mil reais. Né? Assim, esse tempo arrastado foi muito importante, não só para fazer pesquisa na periferia, que é o lugar de onde eu venho, e aí eu tinha alguma familiaridade, mas do lugar também de pesquisar cinema. Eu lembro que na época da pesquisa do Baronesa, teve o primeiro catálogo que eu li do Fórum Doc, de 2012, com o texto da Carla Maia, que chamava Mulher à Câmera, esse texto. Eu acho que nunca vou esquecer. Eu lembro de eu lendo o catálogo e falando assim, Anhê Vardá, eu não sabia falar o nome da Vardá. Isso, assim, formando em cinema, entendeu? Então, vendo essa outra trajetória e um pouco também de muita juventude, né? Assim, fazer um filme numa época também que estava muito aberto ao mundo, assim, eu lembro, assim, hoje eu tô... Lembro a pandemia, passei a pandemia inteira de máscara com muito medo de morrer o tempo inteiro, meu Deus, será que é o coronavírus? Morro, não sei o que, não sei o que. E, sinceramente, em 2015, 2016, estava uma coisa que eu não tinha, estava completamente entregue a vou fazer um filme, custe o que custar, moro aqui na favela, enfrento uma guerra, lido com todas as questões, e questões eternas, assim, ontem mesmo tinha uma questão Baronesa no meu celular, que é um filme que eu acho que vai me acompanhar. E não é uma questão, assim, um festival, outra coisa, é uma questão treta. É um filme que vai acompanhar para sempre mesmo. Assim, não... Hoje eu tenho a dimensão do que foi, do que é, do que vai ser esse filme. Quando eu estava fazendo, eu sabia que ali tinha o cavalo arreado, mas eu não sabia da dimensão e da proporção. É engraçado, você acabou adentrando territórios assim bastante que precisa ter coragem, né? Porque eles estão dados como proibitivos, assim, né? Territórios de conflito, de tráfego, de enfrentamento. E eu queria até que você falasse um pouco também. Eu acho que os dois filmes aí, eu acho que a gente pode pensar numa certa linha tênue entre ficção e documentário, né? Que eu acho que é interessante pensar. Eu acho que Carol falou aí desse encontro documental que levou a ela um argumento e levou a ela uma escritura de um roteiro. E eu queria entender como foi esse caminho com Juliana, porque pelo que eu li, Juliana, você foi para esses bairros, mas você não sabia o que encontrar neles, né? E como é que se deu esse encontro? Na verdade, você já tinha a ideia de fazer um filme, mas você não sabia que filme seria esse, nem quem seriam essas personagens. É um caminho que Carolina percorreu de um jeito diferente, encontrou a personagem mesmo, né, como um mote para construir um filme, e você teve outro mote, né, mas aí desse encontro com esse outro, que é um outro feminino, né, são mulheres nos dois filmes, com suas questões, com suas idades, com seu contexto de vida, e queria muito que vocês falarem da potência desses encontros, no caso da Baronesa, é muito forte a presença da Andreia, né? Ela realmente tem fora a força da câmera no sentido da realização, no sentido da consciência do filme, do que está sendo feito, do que está sendo filmado, uma relação muito frontal, né, com o que está sendo filmado. Você sente que você está presente na cena pela frontalidade com que você filma. Mas esse encontro mesmo, que é um disparador, eu acho, para depois uma criação também, porque eu acho que o filme tem muita criação sua, inspirada pela realidade, mas queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esse processo de construção criativa a partir desse encontro com o outro, né? E o legal é que tem uma coisa em comum nos dois, que é o ônibus, né? O famoso busão, assim. O que me fez chegar até a Andréia foi, de fato, ver em BH ônibus com nomes de mulheres, assim. E esses ônibus todos levavam para as periferias da cidade.
isso parte de uma lógica de Belo Horizonte do momento passado, de uma figura que tinha muita grana, muita terra, e era uma figura que comprava a virgindade de meninas e mulheres, e aí então esses bairros cresceram de maneira desordenada, e tem o nome então dessas mulheres, assim. E o meu encontro com esses foi por isso, cheguei em BH, comecei a ver vários ônibus com nomes de mulheres, assim, comecei a entrar nesses ônibus, então... E aí parou em Juliana, foi em Juliana o bairro? Pois é, e aí o último bairro que eu fui, literalmente o último, eu falei, gente, coisa cafona, né? Eu chamo Juliana, eu vou caçar um bairro justamente com o meu nome, assim, pelo amor, coisa mais maluca, narcísica, assim. Foi o último bairro que eu fui. Sim. Interessante. E também foi, assim, provavelmente lá que você conheceu a Andréia, né? E que você acha que até esse momento você não tinha encontrado um filme ou o filme mudou? Fiquei curiosa a partir desse não tinha encontrado filme, eu estava muito perdida, assim, até agradeço, acho Carol muito elogiosa dessa coisa de força, de primeiro filme de consciência, nossa, tava uma bagunça até chegar nisso, não tinha essa consciência de jeito nenhum, assim, na pesquisa, não era uma pesquisa muito sólida, porque salões de beleza são universos muito amplos, né, dali sai o mundo e é muito difícil ficar salão de beleza, pensa no que seria um orçamento possível para você conseguir parar a vida de um salão de beleza, que é um dos lugares com maiores ruídos do mundo, tanto ruído de secador quanto de fofoca. Imagina o tanto de equipe que não tem que existir para dar conta desse ruído e acontecer algo próximo a um filme, assim. Então, eu fui no Juliana, eu vi a Andréia, ela estava trocando de roupa no salão que também vesti. Era salão de beleza e lojinha, ela estava trocando de roupa. E ela me deu uma encarada no espelho e assim, bateu essa encarada, foi uma coisa quase como encarada de flerte mesmo, não foi um flerte amoroso, mas ali teve uma cumplicidade nesse olhar. A Andréia não quis fazer o filme, de jeito nenhum. Tem uma matéria que eu amo, para minha matéria favorita, que a Andréia fala que me deu canseira, que escondia embaixo de carro. Eu comecei realmente a correr atrás dessa mulher e comecei a gravar o filme, começamos a gravar o filme com outras personagens, com as meninas do salão desse bairro Juliana. E não rolou filme, assim. E então eu gravo uma cena com o André dentro desse salão, vou na casa do André e falo, André, tá vendo? É você. Tá aqui. Agora não sei o que eu tô falando, é a tela. Vê. Aí o André falou, sou eu. Foi muito massa essa consciência a partir da tela. E aí o André falou, sou eu, mas sumiu de novo. Então, aí foi um processo realmente de mudar pra lá. Aí eu aluguei um barracão na frente da casa do André. E pronto. Uau. Aí não tinha mais jeito de correr. Tava lá. Ótima estratégia, corajosa também. Né? Muito corajosa. É um filme de coragem, verdade. E ela tem razão quando ela fala o negócio da juventude, né? Da energia que a gente precisa ter para fazer uma história dessa. Eu sinto isso nos meus curtas, assim, quando eu lembro o que eu fiz para eles existirem, eu falo, caraca, como que eu consegui me meter naquilo, assim. E, assim, como a gente consegue passar por cima das angústias e das inseguranças disso, né? De não saber o que está fazendo, no fundo, assim, você não tem a resposta exata do que é que você está pesquisando, ou o que é que você quer exatamente com aquela história. E aí você meio que tem que fingir que você sabe, né? Então, é uma busca que vem de um lugar de intuição e muito ousado, muito corajoso, Baronesa, muito corajoso. De tudo, assim, de se expor, né, de buscar uma coisa livremente, assim, sem umas amarras, assim, né, isso mesmo, acadêmicas, intelectuais, ou o que eu tenho que dizer, o que eu quero, né. O que se pode dizer sobre o outro também, né, são questões também que bastante... Mas e você? Gente, essa questão de amarra acadêmica, essa coisa, eu lembro do debate Tiradentes, assim, eu não entendia muito bem as perguntas da galera, eu ficava assim, meu Deus do céu, o que tá rolando? A Andréia me perguntando, o povo gostou ou não gostou do filme? Eu falei, não sei, a gente não sabia se a galera tinha curtido ou não o filme, porque era outro mundo que a gente estava entrando ali, mesmo. Claro, com proporções bem diferentes para mim e para a Andréia, afinal eu fiz faculdade mais no centro universitário, não era aquele peso, FMG, né, da galera da academia, do mestrado, do doutorado. Que dia? Eu tinha acabado de aprender a falar em Evardar, tinha 1 ano. Nova, foi assim. Socorro.
E do ponto de vista acadêmico também, eu acho que o filme pode suscitar muitos questionamentos também, né, Juliana? Então, assim, sobre... Bom, eu acho que tem uma questão, acho que são personagens de classe, nos dois filmes a gente tem personagens de classe trabalhadora, assim, né? Só que eu acho que a situação do Baronesa é de maior exclusão, porque o que a gente tem pela janela é um processo, enfim, muito mais subjetivo. Eu queria até, Caroline, que você falasse um pouco desse seu encontro com a Magali. Eu vi recentemente o filme que ela fez, A Felicidade das Coisas, né, com a Thaís. Eu gostei tanto da participação dela e adorei rever ela no filme, no Pela Janela. No momento eu não fiz a ligação, assim, porque tem um tempo, né, entre as duas obras que eu tinha assistido, a Felicidade Recente, o Pela Janela, já de 2017, que eu tinha visto, e queria que você falasse um pouco desse encontro com ela e desse trabalho de conseguir dizer tanto com tão poucas palavras, né? Eu acho que é um trabalho muito minimalista, assim, e é um processo, você sente ao longo do filme uma transformação intensa da personagem, mas é algo interno, silencioso, e e é extremamente simbólico a cachoeira, né, a catarata, no sentido que eu sinto que ela é quase uma água represada, sabe? Que quer um pouco ter essa possibilidade de ser, né, de ser cachoeira, de ser catarata, de explosão, esse desejo. Eu acho que o filme vai construir isso de uma maneira muito bem assim, peça a peça, entende? Mas que dá, de fato, um arco muito bom dessa transformação dessa personagem. E com pequenos momentos, com muito olhar, mas você vai sentindo o quanto ela está sendo mexida pela essa experiência. E eu, particularmente, que sou uma pessoa que acho que viajar, né, esse deslocamento para um outro lugar, para uma outra realidade, é extremamente importante na vida, essa experiência, né, como uma experiência, inclusive, de autoconhecimento. É preciso se mover em direção ao outro, outros mundos, para saber também quem somos, de onde vivemos, o que podemos ser. E eu acho que o filme acaba tendo também, que por mais que fale de uma mulher de 60 anos, ele acaba comunicando para muitas gerações, entende? Que eu acho que isso é muito interessante também. Eu acho que a viagem é um marco para qualquer pessoa, em qualquer época, como um momento de conhecimento, de transformação e de jornada, assim, que ao mesmo tempo é pessoal e coletiva também, porque parte do encontro, né? Mas contar um pouquinho para a gente desse encontro com a Magali, né? Como é que foi esse trabalho com ela e poder né, seguir esse caminho tão minimalista assim de atuação. Tá, eu vou começar primeiro pela cachoeira, eu acho. Vou explicar como é que foi a pesquisa, assim, porque tem muito a ver com as descobertas da Juliana também. Eu tinha esse encontro com essa mulher que eu tive no ônibus, né? E era exatamente essa minha sensação. Eu tinha voltado de uma viagem que eu fiz sozinha na Argentina, mochilando por lá. E é incomum, né? Principalmente naquela época, não sei agora, mas naquela época era bem comum mulheres viajando sozinhas, assim, na América do Sul, do jeito que eu viajava, sabe? E eu sempre acreditei nisso, Marília, nesse poder transformador da movimentação, né? De você estar em busca, assim, permanecer em busca, né? Permanecer aberta pro... Mas também isso é uma coisa de privilégio, né? De privilégio dessa possibilidade, né? De poder fazer isso, né? Em mil camadas, né? Financeira, emocional e tal. E quando eu encontrei essa mulher do ônibus, ela era uma mulher que nunca tinha saído de São Paulo, porque eu não podia sair de São Paulo. Não podia por ser mulher, não podia por não ter grana, não podia... eram milhões de situações que fizeram com que ela tivesse passado 65 anos ali no bairro, né? E aí, de repente, dentro desse encontro da viagem, assim, né, ela falando sobre viajar e eu falando sobre viajar, e não eram discussões, assim, né, eram coisas bem banais, assim, mas teve um encontro que eu achei que ali tinha uma porta aberta, assim, para o feminino, assim, para essa coisa da gente tomar o mundo, assim, sabe? Então, esse movimento. Então, essa foi a centelha, vamos dizer, né?
E aí, mas eu também não sabia exatamente como é que era a história que eu queria contar, ou como fazer isso virar um filme, porque as mudanças de viagem, as mudanças internas, elas não são mudanças que acontecem ao encerrar uma viagem, né? As mudanças quer dizer, as coisas que uma viagem causa, elas reverberam por anos da nossa vida, né? São coisas que vão pouco a pouco sedimentando, tal. Então isso, e eu sempre vi assim nos filmes como as mudanças elas tinham que se encerrar ali, né? Quer dizer, você tinha que entender a jornada do personagem assim, como se fosse uma coisa sólida, começo, meio, fim, e não uma coisa fluida, que é uma coisa que é o início de uma jornada, né? Na verdade é isso. Pela Janela é o início de uma jornada para essa mulher. Então, e eu ficava meio nessa, como representar isso, como falar sobre isso, né? Que é uma coisa tão que não se vê, que é uma coisa difícil de filmar, né? Uma coisa difícil. E é uma coisa que não tem essa coisa da transformação, né? Então eu lembro muito nos workshops de roteiro, falavam assim, nossa, mas é impossível você falar sobre essa mulher tão apática, tão pouco ativa no mundo. Isso não vai interessar. Você não vai conseguir enxergar a mudança. Você precisa enxergar a mudança. É que a mudança não é uma mudança, né? Então tinha essa dificuldade muito... E aí eu apostei na coisa de usar a geografia na narrativa, assim, de trazer a jornada geográfica mesmo, assim, dos lugares, os lugares me ajudarem a contar essa transformação também, tá? Então, com os dinheiros do desenvolvimento, eu fiz a viagem mais de 6 vezes, assim, fiz muitas vezes mesmo, indo e voltando. E aí eu tinha cadernos de anotação. Eu não conhecia as cataratas. Numa das viagens eu parei. E quando eu fui, eu senti muito medo, né? A minha sensação quando eu cheguei nas cataratas, estive lá, não foi essa coisa de desdobramento, de imagens de desktop, essa coisa turística e tal. Né? Eu senti um medo, filho da puta, daquilo. Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Eu falei, como é que as pessoas conseguem chegar aqui, perto desse desastre natural? Tipo, não existe possibilidade de sobrevivência. E tirar uma foto, assim, daqui, como é que você tira uma foto aqui e continua a viagem? E aí essa foi muito impactante, assim, sabe? A catarata reverberou bastante tempo nesse processo e ela foi entrando aos poucos no roteiro, porque ela tinha sido muito impactante mesmo para mim nessa pesquisa, né? Mas todos os lugares foram, então assim, eu realmente me hospedei num pensionato lá na Argentina para ver como é que funcionava aquilo, como é que eu me colocava naquele lugar. Então eu fui tentando estar naqueles lugares, e muitos lugares que eram ótimos não entraram, tal, e assim foi meio delineando o roteiro, né? Então usar a jornada e a geografia não como algo turístico, mas como se eles fossem também imagens representativas dessa transformação. Então, bom, não sei se eu explico também. E aí a Magali, a gente fez um processo de teste de VT e tal. Eu não conhecia o trabalho da Magali no teatro. Eu sempre fui, agora bem menos, mas principalmente na época eu ia muito pouco ao teatro, assim, não era uma coisa que me chamava, me interessava muito. Então a Magali disse que ainda bem. Quando depois de um tempo ela falou assim, graças a Deus, você não me conhecia no teatro, você nunca teria me chamado para fazer isso, sabe? E ela super me enganou, porque no teste ela foi muito assim, pequena, singela, assim, sabe? Ela contou um caos da vida dela, assim, então... E aí, pô, assim, esse olhar de flerte que você teve com o André, rolou assim, sabe? Tipo, caraca, tô vendo a protagonista, assim, como assim? Como que essa mulher tá aqui na minha frente? Então eu senti isso. Mas aí começaram os meus desafios. Magali não tinha nenhuma experiência de cinema. O que eu queria era uma interpretação muito minimalista e muito documental. Ela era excelente no exato oposto. E a gente estava pegando uma mulher que tem uma trajetória de teatro, quer dizer, que é super previsível, ela fazer 1000 vezes a mesma coisa, então ela tem toda essa segurança, né, de ter esse ambiente do teatro, de voltar,
tudo controlado para um road movie com uma equipe pequena, que a gente ia filmar e não ia voltar. Se não desse para voltar, certo? Não tinha como voltar, não tinha como refazer. A gente ia entrar nesse carro e ir até o fim do filme. Então, assim, e aí a Magali trouxe uma coragem extrema, uma dedicação extrema ao filme, muito talento, mas também eu acho, assim, para mim o principal foi, ela não desistiu, sabe? E foi muito difícil para ela e foi muito difícil para mim também. E quando eu lendo, assim, eu falo, nossa, que foda, que bonito, assim, o que aconteceu, né? Eu acho que muito da história da personagem acabou reverberando na Magali também por conta dessas coisas que eu estou dizendo, né? Dessas seguranças que ela tinha na atuação, e é um papel completamente oposto do que ela fez. A gente teve um trabalho de ensaios que foi muito prazeroso, a gente ficou quase 2 meses ensaiando, junto com o René Guerra, que é um outro cineasta que eu admiro muito. A gente foi eu, Hélio Cacá, a gente tinha estudos de vida pregressa, eu bolava cenas que eram análogas às cenas do filme, sem serem as cenas, para a gente não ensaiar aquilo lá, eu queria um certo frescor e tal. Mas aí, durante a filmagem, começaram os desafios da filmagem, né? Quer dizer, do que eu queria, do que ela conseguia. E aí a gente foi pouco a pouco, uma não desistindo da outra, assim, e coisas maravilhosas iam acontecendo, assim, e coisas ruins também. E a gente ia nessa coisa muito parecida com a vida, muito imperfeita, mas que no final eu achei que ficou muito preciso, assim, né? Nossa, sinto... É quase que quando a gente veio falar, não podia ser outra pessoa. Tinha que ser ela. E essa coisa da Tanto que ela passa a cumplicidade, né? verdade. Fala, De uma acreditar na outra, isso é raro demais. Esse tipo de encontro que é, pô, tô dando aqui, você vai dar aqui também, vamos fazer. Tipo, e você poder expor. Assim. Não, e você poder expor sua fragilidade, né, uma para outra, cara, porque é isso, assim. Ela não tava 100% segura, eu também não. Assim. E é isso, uma mulher muito mais, com muito mais velha, mais experiência naquilo, e eu com menos, sabe assim? Tipo, tinham muitas entrelinhas rolando. E não, a gente queria fazer, e a gente não desistiu uma da outra, né, em nenhum momento. A cena da Cataratas, por exemplo, foi muito impactante para a Magali. Ela nunca tinha ido, ela nunca tinha estado, e eu quis tentar fazer uma coisa que fosse mais próxima do documental. Eu conhecendo a Magali, conhecendo as estruturas dela, eu achei que ela fosse sentir algo muito próximo ao que eu senti quando eu vi pela primeira vez as Cataratas, e eu apostei nisso. Eu falei assim, não, aquilo que eu senti quando eu vi a primeira vez, eu acho que ela vai sentir. Não sabia se ela ia sentir ou se ela... Eu falei, não, eu vou apostar nisso, porque eu acho que tem algo aí entre nós, né? E aí ela foi pela primeira vez, assim, aquele take que tá, é um take único, não teve repetição, ela ficou ali na plataforma 10 minutos e ela sumiu depois disso. A gente não teve chance de fazer um segundo take. Porque aquilo ali foi extremamente intenso para ela, assim como foi para mim. Óbvio que tinham coisas que eu queria ter feito ali, que não foi, mas aí é aquela coisa, tipo assim, peraí, eu tenho isso, tipo, entende? Isso é a coisa mais preciosa que eu posso ter. Não tenho um retake, não tenho o plano do não sei o que sabe assim, uma coisa que a gente imaginava que a gente ia fazer. Mas eu tenho uma coisa... Emoção. Eu tenho uma coisa que é isso, entendeu? E aí é isso, tanto deu é um entendimento de mão dupla, sabe? É uma coisa, sei lá, uma coisa que acontece de mão dada, que acontece junto, não acontece separado, né? Interessante como o medo que foi que você sentiu, que a Magali também sentiu, né? Ele acaba também falando muito, né, sobre essa questão de sair de um lugar já reconhecido e para o novo, né? Assim, o medo do desconhecido, que eu acho que talvez tenha feito com que Magali tivesse ficado tantos anos, 30 anos, né? Magali não, a personagem naquele trabalho, né? E ela precisou de fato ela ser despedida para ela se lançar para algo novo, desconhecido, assim, que eu acho que é bem interessante que a Cachoeira acaba trazendo também essa dimensão, né? De como é desafiador sair de um território já dominado, de um dia a dia que a gente controla,
E viajar é totalmente imprevisível. Como vai ser o dia seguinte, né? Também é totalmente diferente do outro dia. Ou seja, não tem nada a ver com rotina, né? Que é exatamente o que ela tinha, uma rotina extremamente estabelecida, organizada pela própria inserção que ela tinha no mundo do trabalho, que era um mundo que também colocava várias amarras, né? Uma rotina de do operário, sobrevivência. né? De uma mulher operária, trabalhadora, e tudo, e é desafiador, né? Mudar, se lançar o desconhecido. Agora, Ju, vamos falar um pouquinho dessa relação com a Andréia. Você fala que você se mudou para Juliana, para o bairro, foi morar em frente a ela, e aí se estabeleceu uma aproximação que é necessária ao filme. Mas em que momento você conseguiu sair de um lugar de uma observadora da realidade de Andréia e construir junto com ela o que você estava buscando cinematograficamente, assim, né? Onde você conseguiu se colocar como uma diretora de cinema nessa relação com ela, e não só uma pessoa que vai ficar ali, né? Aquela metáfora do documentário Mosca na Parede, vendo a vida e o que o filme não é, né? A gente tem um filme extremamente ficcionalizado na sua construção imagética, na sua organização. Obrigada, Deus! Sim, sim. Não, é isso, é isso. Olha, a coisa... Quando a gente saiu do documentário e foi, de fato, bater um papo de ficção, a partir do que era ficção e do que é ficção para a maioria das pessoas no Brasil, uma coisa muito bem colocada agora por Carol, de rotinas de sobrevivência, né? Acho que é muito importante pensar e falar sobre isso. Então a gente começou a fazer emular cenas de novelas do SBT, da Televisa, novelas da Globo, mas sobretudo as novelas da Televisa, literalmente a Usurpadora e por aí vai. A gente começou então a reproduzir essas cenas. Então a base foi literalmente tardes de televisão aberta, anos 90. E a gente começou a ensaiar a partir disso, assim, não exatamente reproduzindo as cenas, mas conversando sobre isso. Isso é feito assim, assim, assim. André é muito inteligente, é uma ótima atriz, além de ser ótima atriz, uma mulher muito inteligente, sacou rápido o jogo, sacou muito mais rápido que eu. Teve vários momentos que botava a cama, o André falava, não, mas vai ficar meio feio, né? Bota aqui. Talvez puxar o jogo, mas sem roteiro não dá. Tem uma frase, inclusive, que a André me conquistou, capricorniana que sou, teve um dia que eu falei, não, André, aí você pensa, né, amanhã a gente faz algum roteiro, eu falo, não, roteiro é seu trabalho, o meu é atuar. Então a coisa foi muito bem colocada no entender de fazer imagem mesmo, assim, né? André tinha o Facebook na época, antes mesmo do Instagram, André já se filmava muito, muito antes do TikTok, ela já tinha um tesão em se filmar e queria fazer o filme, né? Então a gente se aproximou nessa, assim, de papo reto mesmo. André, deixa eu te falar, a gente tem mais coisas em comum do que você imagina, embora a gente esteja muito completamente diferentes, você também. Sabe que você curte se filmar. Eu não sou uma pessoa completamente da academia, eu não sou da Globo, eu não sou da televisão, não sou de nada disso. É um filme pequeno, é outra história. Que rolê que você vai ter que acreditar. Eu lembro eu levando comprou boleto de faculdade para provar o que era, explicar para a André, levei catálogo de Tiradentes, a gente pode chegar nisso aqui, ou não. E ela me explicou, a gente trocou realmente o mundo, assim. Tem uma coisa que também Carla Maia falou depois do Baronesa, que eu acho que é isso que rolou, assim, que não é um filme sobre mulheres, não é um filme por mulheres, é um filme com. A gente teve que inventar essa relação que não foi completamente trabalho, essa relação que também não é completamente amizade. A gente inventou uma maneira de se relacionar para acontecer. E deu bom demais, assim. André é uma pessoa que eu convivo até hoje. Ontem mesmo a gente estava aqui no Zap, pretendo, enfim, trabalhar no futuro. E ela topou a ficção, né? A André, na real, tem um marido, tem uma filha, nunca saiu de lá, nunca foi no Baronês, ninguém nunca foi no Baronês, na verdade. Filmou em outros lugares. Ela topou a ficção, topou o trabalho e que sorte, assim. Outra coisa que Carol falou que é isso, estar aberta ao acaso, né? Assim, e perceber. Porque que dia que você vai fazer uma viagem que você vai ficar 4 dias do lado da mulher e não vai estar no fone de ouvido dormindo, tomando Dramin, chapando Dramin para chegar em casa. Não, é o coração aberto para o mundo mesmo, né? A última viagem que eu fiz, eu Dramin e fone. Eu queria só chegar. Não, sabe, assim... Eu lembro das viagens que eu fazia mais nova, eu andava com o caderninho, nossa, agora alguém se moveu. E isso tem a ver realmente com uma postura de escuta,
quase de, sei lá, quase de psicanalista no mundo, só de uma outra maneira, mas de uma abertura de escuta, de troca que é rara, assim, se pensar bem, são dois filmes que existem a partir disso e a partir dessa observação de rotina de sobrevivência. Carol falou aí no pitching, né, como é que esse filme vai ter nos pitchings, nos laboratórios, como é que esse filme vai ter uma virada, uma personagem tão... André também era um pouco disso, assim, o Baronês foi enviado por alguns editais que tomou pau, tipo, não, matar uma rotina de uma dona de casa, manicure, uau, e aí? Né? De conta mais. E é saber da potência de quem não pode se movimentar. Assim, entender quem se movimenta no mundo. Quem se movimenta no mundo são pessoas ricas. E quando você não tem grana, quem que se movimenta no mundo? São homens. Ser engenheiro é homem que se movimenta. E está na literatura, na música, na história do cinema, observando as rodovias, tudo assim. Mulher pobre não se move. Não tem jeito. Minha mãe nunca saiu do Brasil, minha avó nunca saiu do Brasil. Eu fui e sou a única mulher da minha família que saiu do Brasil. Isso é bizarro, né? Assim, isso é muito bizarro pensar que é a mesma coisa, a André, ela não se move de onde ela mora, não topa, assim, e isso é uma grande questão, assim, depois do Baronesa, como eu tenho pesquisado isso na vida, assim, já pedi, vamos lá, galera, literatura de mulher viajando pelo mundo, assim, vou sair só do João do Rio, cadê mulher andando? Não tem, não achei até hoje, tô aguardando na minha mesa, cadê? Assim, Nina Coupe indicou uma pesquisa em São Paulo, muito massa, tô doida para ir ver, mas não tem mesmo, assim, então é muito importante observar esses pequenos, grandes feitos de mulheres ao nosso redor, que são gigantescos. Entender a diferença de ser uma mulher fora da elite, assim, é brutal. Assim, e mulheres que estão sobrevivem de uma maneira muito mais... Mulheres sobreviventes, né? Têm uma vida de uma maneira muito diferente de homens sobreviventes. Existe uma liberdade masculina e uma liberdade que também é possível para mulheres em menor escala, que só é pelo dinheiro. Quando você cortou o fator grana, aí, não, é muito difícil. Agora, eu fiquei pensando muito também como o filme, ao adentrar aquele contexto que eu falo que é meio proibitivo para uma classe média não... E uma elite, então, nem acessa ou simplesmente rotula, né? E quanto, ao entrar através do filme, ele é tão cheio de vida, né? Com tanta, assim... De fato, não tem esse deslocamento, tem um confinamento, não deixa de ser, que isso é econômico, isso é social, é opressor, mas é muito cheio de vida, né? Tem muita potência de vida ali, e isso, de fato, explode em todas aquelas pessoas, né? E na relação entre elas também, que tem muito afeto, que tem muito, enfim, parceria, claro. Assim, né? Que também é sobrevivência, né? Num contexto extremamente difícil. Mas acho que o filme, como você falou, ia para o laboratório e falava assim, um filme sobre uma dona de casa, mas ele vai muito além, né? Ele fala sobre o tráfego, ele fala sobre guerra, entre o tráfico, sobre morte de jovens envolvidos nessa guerra, né? Sobre perdas precoces, sobre abuso também, né? Que essas mulheres, essas pessoas acabam expostas dentro de contextos de vulnerabilidade grande. Então, assim, tem uma complexidade muito grande, temática, e acaba que o filme traz isso de uma maneira frontal, e isso é um pouco, que eu acho que talvez seja uma das polêmicas que o filme pode ter levantado também, porque tem essa confusão entre o documentário, como expor a vida das pessoas e coisas tão íntimas e delicadas, e ao mesmo tempo, como fingir que tudo isso não existe, né? Que essas coisas não fazem parte desse mundo. E eu queria até que você falasse um pouco também como você lida com esses questionamentos, como foi para você enfrentar isso e como você pensa essa questão hoje, já passado tantos anos, né? Que o filme foi lançado, já foi muito, circulou bastante, muito se escreveu sobre ele. Eu acho que hoje, eu confesso que eu tirei um tempo da pandemia para ler e reler as coisas, assim. Porque na época, quando o filme foi lançado, muita coisa nova estava acontecendo na minha vida, assim, poxa, eu não tinha viajado, imagina. Eu tava também, tinha um mundo se abrindo, eu tava ouvindo outros idiomas, conversando com outras pessoas, tava muita coisa acontecendo, assim, diferente mesmo na minha vida.
Então foi muita coisa ao mesmo tempo. Falar sobre o abuso no Baronesa era uma questão que não tinha como fugir, porque eu desconheço mulher de origem periférica que não foi abusada na vida. Desconheço. Da minha história pessoal até as mais de 70 mulheres entrevistadas para fazer esse filme, isso sempre era uma questão, e era uma questão que não precisava ser provocada nas entrevistas, era uma questão que vinha do tipo, pelo amor de Deus, por favor, vamos falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Então, isso foi um gesto de desejo mesmo do filme, né, de quem faz e também de quem filma e de quem estava sendo filmado, de verdade. E tinha uma questão que para mim era muito cara, que era também falar sobre homofobia, né? Nessa cena específica do abuso da Andréia, que ela vira e fala pro Daniel, quer virar viado? Porque a Andréia era, na época, uma figura homofóbica que se transformou e foi muito massa. A gente se transformou nesse processo, foi uma troca muito bonita. E era muito importante falar sobre homofobia no filme, assim, para mim, porque, e pra equipe. Pensa bem, para além da gente ser uma equipe de mulheres fazendo esse filme, a gente era uma equipe de mulheres, quase que em sua maioria, uma equipe de sapatão. Isso foi, né? Ainda tinha isso, ainda não era umas gatas hétero fazendo o filme. Isso foi uma coisa de muito embate, muita coisa. Então era muito necessário para mim explicar essa questão da homofobia. Eu não podia, não posso, não vou fechar os olhos assim para essa questão. E claro, tem coisas que se eu pudesse voltar e rever, claro que acho que qualquer pessoa, se você pudesse refazer o filme, coisas mudariam, né? Se não tem jeito, a gente a gente muda, né? A gente muda, não tem, e a gente conhece mais o mundo, né? Então, é o que você falou, Marília, a gente viaja, e viagem também é um encontro, de ver a partir do outro, da outra, a gente vê o que nos faz também, né? Assim, então, nossa, como eu mudei depois desse filme, assim, demais. Né? Meu mundo era muito desse tamanho, eu acho que por ser desse tamanho o filme foi feito, inclusive. Eu fiz um boom, assim, nossa, pouca gente, né, na equipe, eu estava olhando os créditos, 3 pessoas. Pouquíssima gente na equipe, 7. Depois o filme cresceu e a equipe cresceu muito, mas no 7 é isso, né, poxa, foi realmente um set muito pequeno e um filme muito pensado da montagem, um filme muito discutido e roteirizado da montagem, feito pelo Afonso, pela Rita, assim, teve ali um outro trabalho de re-roteirização do processo, então... Sim. É forte, eu acho a cena final super forte do filme, né? Na verdade, os 2 filmes têm cenas finais bem simbólicas, que de alguma maneira deixam, é como eles terminam, mas eles ficam ecoando, né? Tanto o Pela Janela, quando ela termina na rodoviária e tem a foto da catarata nas mãos, aquilo ali reverbera, né? Depois que a tela fica preta, continua reverberando, né? Você sabe que é aquilo que você falou, Caroline, não acabou, né? A experiência, ela se mantém, né? E, ao mesmo tempo, no Baronesa, é a cena daquela criança, eu acho que é a última cena, né, Juliana? É a última cena. E é muito forte, assim, terminar com a criança, porque a criança, ela chega no mundo e ela não escolhe, né, onde ela vai nascer, e ela já recebe uma enorme carga de mundo, a depender de onde ela nasce. E a gente sabe que, desde o nascimento, é que se determina privilégios, não privilégios, e tudo o que virá, e todos os desafios que cada um vai ter. E são cenas que eu acho super potente no sentido de que ela faz a gente continuar elucubrando, né, sobre todas as questões que o filme aponta e constrói. Mas é isso, assim, é realmente super potente. Eu estou muito feliz de estar reexibindo no Panorama essas obras. Queria também saber como é que vocês estão nesse momento, né, como realizadoras, como projetos, como vocês estão vendo também, como é realizar agora, o que vocês estão, enfim, tem a dizer sobre esse momento pessoalmente, mas também esse contexto de ser diretora de cinema nesse Brasil hoje, de 2021, extremamente desafiador. E queria saber projetos novos, o que vocês estão aí em busca, em pesquisa, ou já engatilhando também. Eu estou em busca. Vai, Carol, vai, Carol. Não, pode ir, vai.
Eu estou em busca de emprego, gente. Amazon, Netflix, galera, qualquer coisa me contrata, por favor. Durma em qualquer lugar, qualquer sofá. Quem estiver vendo, emprego. Primeira coisa, assim. E a gente tem um filme que chama Bate e Volta em Copacabana, Marcela Laurel, nossa empresa chama Ventura. Esse filme foi aprovado no edital em 2018 e ficou muito, muito, muito tempo agarrado na Ancine com toda essa questão que está acontecendo. E a gente agora está correndo atrás, vai correr atrás do dinheiro que falta para levantar esse filme, que é um argumento de 2015, que eu espero muito que a gente consiga rodar em breve. É um filme sobre pessoas que não viajaram na vida. Gente pobre em Minas não viaja, sobretudo para água. Minas, as águas são super trancadas, essa ideia de Serra do Cipó, cachoeira, você paga R$40 para entrar, tem que ter um carro, tem que saber. Minas não superou ainda o ciclo do ouro, entendeu? Tudo aqui tem muito segredo e tal. Carol sabe disso, até mandei um PDF para ela de como chegar nas cachoeiras, tem que ter um PDF de como chegar, né? Coisa não é clara mesmo, assim. Então, é um mapa das montanhas. Exclusiva, né? Tudo é muito exclusivo, tudo é muito de condomínio, assim. E tem, claro, a coisa de não ter um mar, mas é isso, pobre não viaja dentro de Minas, quando viaja para alguma praia perto, no esquema de excursão. Então esse filme vai chamar Bate e Volta ao Copacabana, que é uma excursão que vai sair do bairro Juliana para conhecer o Rio de Janeiro, e vão ser 3 sapatões que vão pegar esse busão, e são 2 amigas, e uma é objeto de desejo das duas. Vai ser um filme sobre conhecer o mar, essa rixa dessas 3 gatas, de amizade, desejo, confusão, e vão ter que voltar para casa, claramente, de carona na rodovia. Então, assim, vai ser de novo, Carol, filme de busão, na do busão. Ai, nossa, eu queria ter o dinheiro para você fazer. Que bom, Ju. E você está em que estágio desse projeto? Só para você disse que estava parado na Ancine. Estava parado na Ancine. Agora falta. Aí a Ancine se resolveu, finalmente, e agora falta uma captação internacional. Falta complementar a grana. Sim, internacionalmente. Para então partir para rodar. Produção. Exato. Bom, que bom que resolveu, né? Muita gente aí nessa dor de ficou represado, milhares de projetos, muito complicado. Muito complicado. E você, Carol? Eu acho que esses anos foram bem duros, né? Estou meio numa modo espera, assim, modo tá bastante difícil ter esperança, né? Tem um conflito grande, assim, que eu tenho entre o trabalho que eu pensava em fazer, né? Então, assim, eu tenho esse trampo que eu faço, que eu sou montadora, eu gosto muito, eu sou completamente apaixonada por montagem. Funciono muito bem sendo contratada para montar diversos formatos, né? Publicidade, documentário, ficção. Curto mesmo, gosto, faço, é o meu emprego, assim. Mas, assim, eu tinha essa ideia de que eu ia fazer os filmes e ter uma autonomia para decidir os rumos dos filmes, né? Então, me dá uma certa aflição a gente estar nessa situação tão explicitamente colonizada, né? Que é a Amazon, Netflix e tal, estarem comprando projetos nossos, e aí é isso, tipo, me vendendo por tão pouco. Então, eu fico meio assim, né? Será que esse vai ser nosso caminho, o único caminho de produzir, né? O único caminho de fazer essas histórias? Então, eu ainda estou tentando absorver esse dilema aí, porque eu acho que tudo bem, assim, ser contratada para um roteiro que não é seu, você ir lá e fazer, você dar a sua visão e tal, dirigir, ou escrever e tal, é uma coisa, mas um projeto seu, né? Tipo, sei lá, pegar o seu bate e volta Copacabana e dar, né? Não sei, é uma coisa que, assim, tem uma coisa dessa... A gente tá vivendo esse momento colonizador total, assim, sabe? É verdade. Que as pessoas acham que, que legal, não tem dinheiro público, mas não, mas tá chegando a Amazon, tá chegando a Disney, a Discovery, sei lá o quê. Pra mim é muito triste, vai muito contra tudo que eu sempre imaginei fazer na minha vida adulta, assim. É por isso que eu fiz cinema, é por isso que eu fiz os curtas, é por isso que eu batalhei pra caramba pra conseguir Seja Lá Pela Janela existir. Então, eu tô, assim, a pandemia foi bem pesada pra mim, nesse sentido, assim, de pensar o que
que vai ser de nós, né? Eu não sei. Também me incomoda muito a gente ficar esperando um salvador da pátria que vai chegar e vai... Eu não sei. Eu tô na espera, assim, de ver como que a gente vai sair dessa. Mas confiante de que a gente tem, sim, um papel muito importante. Que a gente está sendo calado de diversas maneiras e tal. Talvez a gente tivesse que lidar com isso de uma maneira mais atuante, né? Mas reagindo a essa provocação, a esse silenciamento. Eu ainda não estou nesse estágio, eu ainda estou uma coisa meio catatônica, assim, o que eu faço. Uhum. Mas eu tenho, sim, um roteiro novo, que também é de viagem, quer dizer, viagem não, é uma mulher que muda de vida, radicalmente de vida, e vai morar num lugar que chama Guiné, que fica na periferia da Chapada Diamantina, assim. A história foi baseada, uma amiga minha, que é psicóloga, fez essa transição de vida, e ela escreveu um artigo na volta dessa viagem, e contando como depois de 3 anos que ela estava lá, nesse novo lugar, né, ela foi lá para mudar de vida mesmo, para abrir uma pequena pousada, uma coisa de estrada, assim, e aí, nesse ambiente, ela foi chamada por uma pessoa ali da cidade para ajudar numa questão de psicólogo mesmo. Uma família precisava de um psicólogo, e aí ela começou a atuar nesse lugar, né, uma mulher aqui de São Paulo. E ela escreveu esse artigo, é um artigo muito forte, assim, dessa coisa, que fala sobre essas coisas, sobre o trabalho, sobre se mover, sobre estar num outro lugar, estar no outro, e essas pontes todas. E aí, em cima desse artigo, eu escrevi um argumento que estava rolando, né? Isso aí foi em 2017, foi na época a gente ganhou uns prêmios de desenvolvimento, eu fiz a viagem do filme, eu pesquisei bastante já, a gente já estava com alguns produtores internacionais interessados, mas precisamos de algum dinheiro aqui no Brasil primeiro, né? Ao contrário de vocês, Ju, a gente até tem umas pontes assim fora, mas enquanto não tiver algum dinheiro aqui para começar, não tem muito caminho aberto, assim, sabe? Precisamos de algum dinheiro aqui. A gente está nesse... Mas, assim, é louco, né? Toda vez que eu falo do filme, que eu estou nessas situações, dá muita vontade de fazer, né? Escutar a Juliana me dá muita vontade de fazer, com certeza que a gente tem que fazer e tal. Então é bom isso também, é bem bom encontrar e falar a respeito do que a gente acha que é importante mesmo. Né? Então... Sim. É super potente, né, essa troca, porque é isso que você falou, Carol, acho que alimenta e a gente se alimenta com a potência do outro, né, e cria um movimento, isso que é incrível, assim, e acho que é isso, acho que hoje aqui, eu acho que a gente botou alguma coisa para movimentar, né, nem que seja dos nossos desejos de manter, porque, enfim, esses filmes que vocês fizeram estão super vivos, né, e isso diz muito, assim, da força da realização e que a gente, enfim, possa estar à frente aí nesse protagonismo do cinema brasileiro também, né, como mulheres realizadoras, mantendo esse lugar da direção, da criação ativo e potente também. E é isso, gente, foi um prazer enorme conversar com vocês, ouvi-las, saber como vocês estão. Agradeço vocês terem aceitado o convite, viu? E valeu demais também. E encontrar vocês também, com certeza, dá muita vontade. Assim, ontem eu tava fazendo sacolão, assim, segundona, tal. Gente, caralho, cinema, sério. Assim, que ideia, né? Assim, esses encontros maluca. Então, assim, esses encontros realmente são... Sim, sim. Muito importantes, você faria outro processo desse, de baronesa, ou você acha que isso é já foi. Uma experiência única? Isso se faz uma vez na vida, mas isso não faz 2 vezes na vida, não. Foi único. Sim. Massa, gente. Boa sorte nos projetos e nos vemos aí nos próximos festivais, viu? Ó, um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, valeu. Tchau.